O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, votou de forma favorável à repercussão geral para os casos de uberização. O que significa, na prática, é que a decisão da votação no STF serve para orientação nos demais casos sobre o vínculo empregatício entre as plataformas e quem presta serviço para elas. Será que a votação do Dino já indica que ele é pró-trabalhador? São as informações que nos traz a nossa Daiane Oliveira. Vamos lá. Ei, Daiane, começou bem o Dino na STF? É isso? Começou muito bem. Inclusive, eu gostei da vinheta, porque começou maravilhosamente o Dino. A indicação dele de aceitar, né, de voto a favor da repercussão geral para os casos de uberização, indica, então, que haverá mais debate no caso da uberização e que a decisão vai servir como parâmetro para os outros tribunais no Brasil. Desde que as plataformas, quando a gente fala de uberização, o processo de existir uma empresa que tem os seus prestadores de serviço, que presta serviço para outras pessoas, mas muitas vezes esse vínculo ele não é considerado empregatício, e aí vai muito da identificação do juiz. Tem juiz que dá um voto favorável, dá uma sentença favorável, na segunda instância já tem um outro que derruba, e por aí vai. E esses casos estão chegando ao Supremo Tribunal Federal. Então, tem juiz, inclusive do STF, que já manifestou assim, talvez não quero, não acho que exista esse vínculo de empresa do Uber, por exemplo, com motorista, ou do iFood como entregador, e por aí vai qualquer uma outra plataforma, não é uma específica, é um modelo. E por isso que é importante que o Supremo Tribunal Federal ele faça a inserção na mediação desse conflito para haver uma regência nacional. Isso vai ter outras implicações, porque o Supremo Tribunal Federal, apesar de ser a última instância da justiça, ela está, neste caso, interferindo na Justiça do Trabalho diretamente. Então, aí a gente pode dizer também que está acontecendo aí um fight entre os magistrados, existe um processo aí na Justiça que é complicado. Hoje, inclusive, houve um ato nacional em defesa da competência da Justiça do Trabalho, hoje, 28 de fevereiro, porque o pessoal da Justiça do Trabalho já disse assim, olha, o STF está querendo se meter aqui nas nossas pautas, já vem acontecendo isso há muitos anos, e a uberização rolando lá solta. Peraí que a gente volta para falar desse fight mais lá embaixo, mais lá para frente, então, mas vamos assistir então o vídeo que fala sobre a votação de Dino, a importância dessa votação, né, no STF. Vamos lá. Finalizar o julgamento que trata de vínculo empregatício entre empresas de transporte por aplicativos, como a Uber e os motoristas. Então, de Brasília, o repórter Pedro Nascimento acompanha esse julgamento. Ô Pedro, Flávio Dino já deu o primeiro voto como ministro do Supremo. Bom dia. E diga-se de passagem, foi melhor do que outros ministros aí nos seus primeiros votos, mas não vou entrar nesse caso, não. Exatamente. Bom dia para você, Aline, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Fazendo a sua estreia como ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino teve como primeiro ato justamente esse voto favorável da repercussão geral no debate sobre a possível existência de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e as empresas. O ex-ministro da Justiça assumiu o posto na última quinta-feira. Na segunda-feira, ontem, a Corte começou a deliberar se esse tipo de emprego constitui ou não uma questão de repercussão geral, que, em outras palavras, significa que a decisão que for tomada no processo no STF terá impacto em um caso específico ou em diversos casos similares. Ou seja, caso seja reconhecida a repercussão geral, uma decisão do STF tem poder de orientar instâncias inferiores em casos semelhantes. O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, foi o primeiro a votar a favor da repercussão geral e Dino acompanhou o entendimento de Fachin, argumentando que a discussão sobre essa possível uberização envolve uma questão constitucional que merece ser reconhecida como de repercussão geral. Muito bom. Já começou aí, né? Firme. Começou firme, começou bem. No entanto, a gente precisa lembrar quem são os ministros do STF, né? É uma maioria de homens, uma maioria branca, majoritariamente branca, de homens, de pessoas de uma classe média alta e pessoas, por exemplo,
que aí vale lembrar quem são as pessoas que já manifestaram contra decisões contra essas empresas. A gente tem o Alexandre de Moraes, Zanin, que surpresa, Fux e Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, para mim, foi uma surpresa, vou até falar sério. Carmen Lúcia, para mim, foi uma surpresa, mas a gente tem aí o Moraes, o Zanin, o Fux. A gente tem uma tendência, talvez, do Gilmar Mendes também ser favorável a empresas, neste caso. É uma tendência, ele não manifestou ainda favorável, mas é importante pensar que, por mais legal que o Flávio Dino seja, e por mais que ele, inclusive, na defesa dele, fala sobre o padrão inconstitucional da utilização dessas empresas na relação dos direitos trabalhistas, ou seja, possivelmente ele vai votar a favor do trabalhador, os colegas dele, não. E aí a gente tem um problema aí seríssimo na universalização dessa sentença, que é ter um bloqueio jurídico, e isso pode, alguns pesquisadores já apontam isso. Se o Supremo Tribunal Federal aprovar, por exemplo, que empresas como a Uber, 99, iFoods, não têm vínculo trabalhista com nenhum dos seus trabalhadores. Pronto, inclusive vou falar uma outra que pouca gente lembra, da Avon, por exemplo, que faz a mesma coisa, as pessoas vendem para ela, mas sem vínculo trabalhista, e isso há muitos e muitos anos. Se isso continuar acontecendo, se o Supremo Tribunal der essa sentença, vai possivelmente, favorável às empresas, vai prejudicar toda a luta de todos os sindicatos e outros trabalhadores de diversas instâncias. Então, é preciso ter muito cuidado, por melhor que seja a questão do Dino. Quem fala muito bem sobre uberização, inclusive é um dos criadores do conceito, é o professor Ricardo Antunes, que ele dá essa pincelada, ele vai explicar o processo de uberização e o perigo disso, né, no capitalismo. Vamos ouvir. Todos eles, digamos assim, predominantemente desprovidos de direitos. Na Inglaterra tem uma modalidade chamada Zero Hour Contract, que eu mostro aqui, que é um contrato de 0 hora. As pessoas ficam esperando um chamado. Se ela vem, eles trabalham. Se ela não vem, eles não trabalham. E o tempo que eles ficam esperando, eles não recebem. Nós estamos vendo a expansão do Uber, existe o processo de uberização do trabalho. Você vale para Uber, para 99, para todos, Cabify e todas as empresas similares. Quer dizer, os proprietários dos seus instrumentos de trabalho alugam os seus instrumentos de trabalho e o seu trabalho, e uma grande corporação global lucra 20%, 30%, tá certo? De uma corrida de automóvel, por exemplo, sendo que o motorista ou a motorista pagam o carro, a limpeza do carro, o seguro do carro, o seguro dele, trabalhadores, a sua alimentação, etc, 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 né? Sendo que a empresa alega que ela não os assalaria, mas que as empresas dizem, nós simplesmente colocamos o dono do carro em contato com o consumidor. É uma forma disfarçada que hoje se utiliza no capitalismo por muitas empresas para dizer que o trabalho não é assalariado, quando ele de fato é. E isso... Exatamente isso, Ricardo. E vale lembrar, né, que também existe um processo de transformação na psique, né, no cérebro ali das pessoas, que você é seu próprio patrão, você vai trabalhar 12 horas, porque é o máximo que você consegue, mas você vai trabalhar para você, recebendo muito pouco, recebendo 20% a 30% do valor da corrida, estando exposto a absolutamente tudo, mas se você quebrar um pé, você não tem direito trabalhista, você não vai ter um seguro, você não vai ter nada. Não tem aposentadoria. Mas você é seu próprio patrão. Eu tô rindo aqui, mas é de youtuber mesmo. Tem um motivo pelo qual a gente chama de uberização do conteúdo, Daiane. Agora, eu tenho uma reclamação a fazer aqui, Daiane. Você me prometeu que esse corte aqui seria mais positivo e eu estava super animada. Que bom, o Dino deu um voto a favor dos trabalhadores, que bom. E aí você me apontou muito bem que não, porque a decisão pode ser contra os trabalhadores e aí vai aplicar para todo mundo. Isso, desculpa, eu realmente eu enganei no começo, eu disse, não, é positivo, mas olha que legal, é positivo a gente saber que tem uma pessoa que pelo menos está votando a favor dos trabalhadores naquela instância, mesmo que seja um voto único, quem sabe a gente não renova essa casa, tem mais cadeiras aí. Acho que era por isso, né, que era importante pensar nas pessoas que a gente põe no STF. Agora, sobre o fight ali entre STF e Justiça do Trabalho, a né? Justiça do Trabalho. Porque existe
um tribunal especializado para essas decisões e que muitas vezes, por mais que também existam, né, falhas, erros e a gente fique chateado pelas sentenças, os juízes do trabalho, eles estão diretamente ligados a essas questões, assim como todo o pessoal, toda a equipe que trabalha, então fica mais fácil identificar quando esse processo, quando o trabalhador já está ali, né, ele já tem razão, muitas vezes ele já viu outros processos similares, então é muito mais fácil para uma justiça especializada, que existe uma justiça especializada, tratar desses casos. E é por isso que, com essa decisão do STF, geralmente, que interferem muito na justiça do trabalho, ou que cria um regimento que todos precisam seguir, os magistrados, e não só magistrados, a gente está falando também de advogados, a gente está falando de toda uma categoria ali da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, que questiona muito isso, também pesquisadores, professores questionam muito essa tirada de competência, porque fragiliza a justiça do trabalho, que já passou por uma reforma trabalhista do Temer, que faz justamente isso que o Ricardo Antunes fala, da precarização da mão de obra, do trabalho intermitente, e diz que o trabalhador pode debater com o patrão em pé de igualdade. Adoro. A reforma trabalhista do Temer é maravilhosa, gente. Você pode conversar com seu patrão e fazer ali seu acordinho para a sua saída da empresa. Olha que coisa linda. Pode negociar com o patrão. Certo. Vai sim. Confia. A gente já teve muitos retrocessos na legislação trabalhista e apesar da nossa esperança, é muito mais prudente, né, ficar de olho aí, porque pode vir mais supapo aí nos direitos do trabalhador. E sabe o que ajuda para o trabalhador não levar mais supapos nos seus direitos? Primeiro é se reconhecer como trabalhador, tá? Fica a dica. Vamos lá, Daiane, é isso? É isso, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Esperaremos. Espero que não sejam terríveis. Fica aí a dica para o trabalhador uberizado. Você não é patrão.